Eric, o jovem ferreiro de Eldor, trabalhava diariamente em sua oficina, moldando metais e criando obras de arte em forma de espadas e machados. Certa manhã ensolarada, enquanto o som dos martelos ecoava pela vila, Eric avistou uma figura envolta em um manto azul adentrando sua oficina. Curioso, ele parou seu trabalho e dirigiu-se à entrada para receber a visitante. Boa manhã, ferreiro Eric, cumprimentou Lyra com um sorriso gentil. Bom dia, viajante. Em que posso ajudá-la hoje? Respondeu Eric, intrigado com a presença da feiticeira em sua oficina. Lyra caminhou até a bancada de trabalho de Eric e depositou um pergaminho desgastado. Estou em busca de ferramentas para minha jornada. O pergaminho que carrego contém informações importantes sobre minha busca. Eric, movido pela curiosidade, pegou o pergaminho e começou a desenrolá-lo cuidadosamente, fascinado pelo que lia. Este pergaminho fala sobre uma lenda local, a profecia do Cálice do Destino. Disse que quem beber de seu conteúdo terá acesso ao conhecimento do passado e do futuro. É uma história que tem sido contada há gerações aqui em Eldor. Exatamente, Eric. Estou em uma busca incansável pelo Cálice do Destino, que pode ser encontrado em uma caverna misteriosa além das fronteiras da vila. Acredito que ele possa conter respostas cruciais para o destino do mundo, explicou Lyra, revelando a importância da jornada. Diante disso, os pensamentos de Eric se agitaram, despertando nele o desejo por aventura e conhecimento. A presença de Lyra e a revelação sobre o Cálice do Destino acenderam uma chama dentro dele. Lyra, estou disposto a me juntar a você nessa busca pelo Cálice do Destino, declarou Eric com firmeza, revelando parte de seu passado como espadachim. A feiticeira compreendeu o significado por trás das palavras do ferreiro, mas não pressionou por mais detalhes. Aceitando a ajuda de Eric, ela o alertou sobre os possíveis perigos da jornada. Entendo os riscos, Lyra. Estou disposto a enfrentá-los para desvendar os segredos que o Cálice do Destino guarda, disse Eric, determinado em prosseguir. Com a parceria selada, eles passaram a noite fazendo os preparativos para a jornada. Reuniram suprimentos e equipamentos necessários, prontos para enfrentar os desafios à frente. Com o sol despontando no horizonte, Eric e Lyra adentraram os perigosos caminhos da Montanha das Sombras. A densa névoa e sombras criavam um clima de suspense ao redor dos aventureiros. A atmosfera intensificava-se, prenunciando os desafios que viriam. A trilha sinuosa exigia agilidade e destreza para evitarem os perigos. Lyra, com seus conhecimentos ancestrais, os guiava com sabedoria. Enfrentaram obstáculos que testavam suas habilidades. Lyra usou magia para atravessar uma instável ponte sobre uma ravina profunda. A jornada era árdua com o ar rarefeito e o frio cortante. Eric, experiente em aventuras, ajudava Lyra. O vento uivava, ecoando sons estranhos de advertências. Lyra, com suas habilidades de feitiçaria, detectava criaturas espreitando. Eric mantinha sua espada pronta para defender ambos. Cada passo trazia incerteza, mas Eric e Lyra se apoiavam, determinados a desvendar os mistérios da Montanha das Sombras. A jornada estava repleta de perigos, mas permaneciam unidos em busca do Cálice do Destino. Ao anoitecer, fizeram uma pausa ao redor de uma fogueira para descansar do dia cheio de desafios. Enquanto compartilhavam histórias e se alimentavam, uma sensação estranha pairou no ar. Sons distorcidos sussurravam ao vento, e sombras inquietas dançavam na escuridão. Eric e Lyra sentiram um arrepio, olhando ao redor desconfiados. A chama da fogueira, antes reconfortante, adquiriu uma tonalidade sinistra, lançando sombras distorcidas no rosto deles. Eric olhou para Lyra com desconfiança, questionando se ela compartilhava o mesmo objetivo na busca pelo Cálice do Destino. Lyra, invadida por pensamentos sombrios, se perguntou se Eric escondia algo dela, talvez uma ambição egoísta pelo poder do cálice. Envoltos em ilusões, Eric avançou agressivamente em direção a Lyra, enquanto ela enxergou nele uma ameaça. A batalha começou, e a fogueira iluminava o caos que se desenrolava. Em meio ao caos, flashes de consciência surgiram, fazendo-os duvidar de suas ilusões. Eles perceberam que estavam sendo manipulados. Aquela batalha era uma farsa. Com um esforço conjunto, romperam as ilusões, conscientes da manipulação e do perigo que os cercava. Unindo forças novamente, Eric e Lyra voltaram a atenção para os verdadeiros inimigos, espectros malignos de aventureiros que também haviam se perdido na busca pelo cálice. Essas criaturas possuíam um poder sombrio e misterioso, manipulando os desejos mais íntimos dos aventureiros com ilusões. Decidido a superar as ilusões, Eric girou sua espada habilmente, criando um redemoinho de movimentos.
Lyra enfrentou os espíritos com estratégia, movendo-se ágil e precisa, liberando uma rajada de energia em sua direção. A energia de Lyra perturbou o campo ilusório dos espectros, dando uma oportunidade para Eric atacar a fonte do poder das criaturas, revelando suas verdadeiras formas. Antigos aventureiros que perderam suas vidas em busca do cálice do destino. Com um golpe certeiro, Lyra derrotou os espectros, dissipando suas ilusões. Eles se sentaram ao redor da fogueira novamente, conscientes dos perigos que a jornada reservava e das tentações que poderiam desviá-los de seu propósito. As chamas da fogueira refletiam nos olhos deles, mostrando a fagulha de tensão que ainda permanecia entre os dois. Lyra quebrou o silêncio, sua voz carregada de emoção. Eric, sinto muito por tudo o que aconteceu. Eu não queria que você se machucasse. Eric suspirou, respondendo com sinceridade. Lyra, eu também sinto muito. Eu estava confuso, perdido. As ilusões me fizeram questionar minhas próprias motivações. Lyra levantou o olhar para encontrá-lo. Eu sei como é sentir esse desejo de consertar o passado. Refletindo sobre suas histórias pessoais, a tensão diminuía entre eles. Eric decidiu abrir-se mais. Quando meu pai faleceu, eu me senti perdido. Me culpei muito por não estar presente quando ele precisou de mim. Lyra ouviu atentamente, compreendendo sua angústia. Às vezes, a vida nos coloca em situações difíceis e temos que fazer escolhas difíceis. Eric agradeceu as palavras de Lyra. Ainda sinto que poderia ter sido um filho melhor. Aceitar a responsabilidade de ser o ferreiro da vila foi difícil, mas eu fiz isso porque era o que meu pai esperava de mim. Lyra sorriu suavemente. Acredito que seu pai teria orgulho de você. Não importa qual caminho você seguisse. Eric olhou para ela com curiosidade e empatia. E você, Lyra? O que a trouxe a essa busca pelo cálice do destino? Lyra refletiu um momento antes de responder. Minha busca começou com a busca por conhecimento e sabedoria, mas ao longo do caminho me deparei com as consequências das minhas ações. Interessado, Eric perguntou. Consequências? Como assim? Lyra explicou. Algumas pessoas sofreram por causa de mim. Me questiono se a busca pelo cálice estava justificando o sofrimento alheio. Eric compreendeu. Deve ter sido difícil lidar com essa responsabilidade. Lyra assentiu. Sim, foi. Eu ouvi rumores sobre o poder deturpado do cálice, a tentação de usá-lo para corrigir os danos que causei. Ele colocou a mão sobre a dela, transmitindo apoio. Acredito que sua busca é impulsionada pela busca por sabedoria genuína. Lyra sorriu, apreciando o gesto de Eric. Obrigada, Eric. A conexão entre Eric e Lyra se fortaleceu ainda mais, baseada na compreensão mútua e na determinação de enfrentar suas jornadas com coragem e compaixão. Unidos pelos desafios de seus passados, eles se prepararam para o futuro incerto que aguardava ao avançarem em busca do cálice do destino. Enquanto adentravam a caverna do cálice do destino, o cenário se tornava misterioso e enigmático. A névoa sussurrante os envolvia, intensificando-se à medida que avançavam, buscando minar sua determinação. Ilusões tentadoras alimentavam seus desejos mais sombrios. Eric e Lyra se olhavam com apreensão, percebendo que algo não estava certo. Essas ilusões são perigosas, disse Eric, lutando contra a influência das sombras. Elas tocam em nossos desejos mais profundos, tentando nos levar ao caminho errado. Lyra assentiu. A caverna quer nos testar, nos fazer questionar nossas verdadeiras motivações. Devemos ter cuidado, Eric, para não nos perdermos em meio às tentações. Eles avançaram pelo corredor escuro e misterioso, suas tochas iluminando o caminho. Ao chegarem à entrada da sala, se depararam com um espetáculo majestoso. Pilares de pedra cercavam a sala e estátuas imponentes dominavam o ambiente. As estátuas representavam figuras históricas, emanando uma aura de poder e tragédia. As feições esculpidas traziam expressões de ambição desmedida e erro, testemunhos silenciosos de escolhas que levaram ao declínio. Lyra percebeu que aquelas figuras representavam os erros cometidos por ceder a desejos egoístas. Ela compreendeu que, para prosseguirem, deveriam aprender as lições ocultas nessas histórias e evitar repetir os mesmos erros do passado. Cada estátua contava uma história de perda e destruição, e Eric percebeu que aquelas lições eram preciosas e moldariam sua própria jornada. Os aventureiros sabiam que não bastava desvendar os enigmas do cálice. Eles precisavam enfrentar as sombras do passado e aprender com a sabedoria das estátuas. Enquanto seus passos ecoavam na sala, Eric e Lyra trocaram olhares determinados. Prontos para enfrentar o desafio, absorveriam as lições e evitar as armadilhas das ambições desmedidas. Avançaram em direção às estátuas do equívoco.
abertos para compreender suas mensagens ocultas. Dispostos a aprender e aplicar essas lições em suas vidas, buscavam sabedoria e compaixão na busca pelo cálice sagrado. Depois de examinar todas as estátuas e compreender seus erros, foram surpreendidos quando as estátuas ganharam vida. A atmosfera carregava as tragédias do passado. Eric recordou as lições aprendidas, o peso das ambições descontroladas e suas consequências devastadoras. Determinado a prosseguir, Eric reconheceu as fraquezas das estátuas. Atacou as articulações da primeira, fazendo-a perder o equilíbrio. Avançou até que desmoronasse. A segunda estátua representava um estudioso obcecado pela busca do conhecimento do cálice. Lyra lembrou-se das consequências dessa obsessão e da importância de compreender que nem todo conhecimento é sábio para ser buscado. Lyra confiou na velocidade e agilidade para evitar os ataques da estátua. Usou suas habilidades místicas para desvendar os enigmas do artefato. Percebeu que a verdadeira vitória estava em ignorar a provocação intelectual e encontrar a lição escondida em sua história. Com reflexos rápidos e compreensão interior, Lyra desativou a estátua, deixando-a imóvel e incapaz de prosseguir com seus enigmas enganosos. Com harmonia perfeita, os aventureiros derrotaram as estátuas do equívoco. Uma a uma, as estátuas desfaziam-se em fragmentos, testemunhando a vitória dos heróis. Eric e Lyra compreenderam que suas vitórias não estavam apenas nas batalhas físicas, mas na superação dos desafios interiores, nas lições aprendidas e no compromisso de trilhar um caminho de sabedoria e compreensão. Após enfrentarem desafios e superarem perigos, Eric e Lyra adentraram a majestosa sala com o Cálice dos Destinos. Diante do brilho sedutor do cálice, Eric e Lyra encontraram a relíquia procurada. A luz emanava uma aura tentadora, hipnotizando-os com promessas de conhecimento ilimitado. Lyra, com voz trêmula, diz: Eric, o poder é tão atraente. Não consigo resistir. Eric lutando contra a névoa. Eu também sinto isso, Lyra. Mas será que devemos mesmo beber do cálice? Um dragão dourado emergiu da caverna. Era o guardião do cálice, refletindo sabedoria acumulada por séculos. Lyra, ainda sob a influência da névoa, pergunta: Quem é você? Dragão, com voz imponente, se apresenta. Sou o guardião do cálice, protetor de seu poder e sabedoria. Beber dele traz conhecimento, mas também angústia. A verdadeira sabedoria está em reconhecer os limites de nosso entendimento e aceitar a incerteza que permeia a vida. Eric, intrigado, pergunta: E qual é esse preço? O dragão alerta: Beber do cálice traz consigo a dádiva do conhecimento, mas também a maldição da angústia. Ver o passado e o futuro pode ser um fardo avassalador para qualquer ser humano. A sabedoria absoluta nem sempre traz a paz que se imagina. Lyra, compreendendo a afirmação, diz: Então, o conhecimento que buscamos é uma bênção e uma maldição. Exatamente, jovem viajante. A verdadeira sabedoria está em reconhecer os limites de nosso entendimento e aceitar a incerteza que permeia a vida. Diz o dragão guardião, observando o cálice com reverência, começa a falar: Ah, relíquia de sabedoria e poder. Tantas vezes contemplei a magnificência de ver todo o passado e o futuro, mas não sem pagar um alto preço por minha arrogância. No passado distante, eu era um poderoso mago em busca do conhecimento absoluto. Minhas ambições me levaram a encontrar esta caverna e a beber de teu conteúdo. Por um momento, fui cativado pela ilusão da onisciência, cegado pelo desejo de controlar o destino. Mas o cálice me mostrou a verdadeira face de minha ganância. Vi como meu anseio por conhecimento egoísta poderia trazer caos e desespero ao mundo. E percebi que viver em função do passado ou do futuro é esquecer o presente, o eterno presente que permeia cada momento de nossa existência. Diante desse dilema, eu renunciei à minha sede insaciável por sabedoria e ofereci minha vida em sacrifício para proteger-te. O cálice do destino, tão cheio de poder e mistério, me transformou em um guardião mágico, com asas para voar pelos céus e olhos para enxergar através do tempo. No entanto, é minha conexão com o cálice que me concede a visão das angústias e dilemas daqueles que se aproximam de tua luz. Vejo em Eric e Lyra a sombra de meus próprios desejos do passado. Eric, com sua hesitação entre o conforto de seu lar e o chamado da aventura, e Lyra, com seu fardo de encontrar o cálice e usá-lo sabiamente. Percebo como seus corações estão seduzidos pela tentação de beber de teu conhecimento absoluto. Mas será que podem verdadeiramente compreender as implicações dessa dádiva e o peso que ela traz? Vivemos em um mundo onde nem sempre podemos compreender os desígnios do destino.
O conhecimento que buscam é como um oceano vasto e profundo, e somente aqueles que têm humildade suficiente para reconhecer suas próprias limitações podem mergulhar em suas águas sem se perderem. Ah, cálice dos destinos, tu és tão sedutor quanto enigmático. Tu és o espelho que reflete as almas daqueles que buscam em ti o que muitos sequer ousam desejar. Agora, estou aqui como teu guardião, eternamente conectado a ti, disposto a guiar os viajantes que buscam sabedoria com um propósito verdadeiro e equilibrado. Que Eric e Lyra compreendam que o verdadeiro poder reside na jornada em si e não apenas no destino final. E que, ao buscarem teu conhecimento, eles também possam encontrar a sabedoria de viver plenamente no presente, honrando cada momento de suas vidas. Eric e Lyra permaneceram diante do cálice do destino, cuja luz sedutora continuava a brilhar, convidando-os a beber do conhecimento infinito que ele prometia. Olharam um para o outro, compartilhando pensamentos profundos e dilemas pessoais. Ambos sabiam que, ao beber do cálice, poderiam adquirir sabedoria além da imaginação, mas também reconheciam o perigo de manipular o destino. É uma decisão que mudará nossas vidas para sempre, Eric sussurrou, com os olhos fixos no cálice. Sim, e uma decisão que pode afetar o mundo ao nosso redor, Lyra respondeu, refletindo sobre as palavras de Eric. Eles se lembraram das lições aprendidas ao longo de suas jornadas, da importância do presente e da valorização das escolhas individuais. Sabiam que cada decisão os moldava e os guiava em direção ao futuro incerto. Talvez a verdadeira sabedoria esteja em não saber tudo, disse Eric, hesitante. Temos aprendido tanto durante nossa busca e talvez devamos confiar na sabedoria que já adquirimos. Lyra assentiu, sentindo um senso de serenidade em suas palavras. O conhecimento é poderoso, mas também pode ser um fardo. Nossa busca não deve ser apenas sobre o que sabemos, mas sobre como usamos esse conhecimento para o bem. Eric olhou novamente para o cálice, sentindo a tentação persistente em sua mente. No entanto, ele se sentia mais confiante em sua decisão. Então, vamos proteger o cálice, como o guardião fez antes de nós. Nossa missão é mantê-lo seguro para aqueles que buscam a verdadeira sabedoria, mas sem sucumbir ao desejo pelo conhecimento absoluto. Lyra sorriu, sentindo uma sensação de alívio. Estou com você, Eric. Juntos podemos ser os guardiões desse tesouro místico e compartilhar sua sabedoria com sabedoria.